Mensagem muito forte, sobretudo nas questões de inclusão social. Não tem conosco ali presidente interino da Associação Cabo Verdeano dos Deficientes e também ele é diretor do Senorfe, António Pedro Melo, Quinca Concha António Pedro Melo, na Cabo Verde. Muito bom dia, Sr. António, bem-vindo à Show da Manhã. Bom dia, é um prazer estar aqui. Sr. António, quando o secretário-geral das Nações Unidas está a falar de inclusão, mais do que coloca no papel ação e prática. É verdade. Na Cabo Verde, nível de leis que não tem, se era mais ação do que prática, hoje não podia estar num patamar muito mais melhor e se calhar não podia estar caminhava para a inclusão. Para mim, inclusão é só um processo físico, é um processo psicológico também. Tem a ver com pessoas com deficiência sente parte da sociedade e sente que tem lugar, ter uma oportunidade na vida e é aquela que acaba para ser a inclusão. Falando nesse aspecto, já que Cabo Verde estão a avançar isso tanto na implementação, se não tem a nossa lei, mostra que é o sentimento que pessoas portadoras de necessidades especiais manifestam na nossa associação. Essa está sempre incluída na nossa sociedade? A maior parte de pessoas com deficiência está sentindo um certo frustração. Para mim, é claro que não se esperava todo aquele tempo de democracia, ele não podia estar muito mais avançado. Não tem leis que estão dando algum... por exemplo, Constituição da República, na Primeira República, que tinha nada sobre pessoas com deficiência, a não ser o único que tinha era uma lei de 79 que dava pessoas com deficiência isenção na importação de artigos de compensação, carro, cadeira de roda, triciclo motorizado, etc. Depois daquele que teve mais nada. Na Constituição de 92 bem surge, mas junto com idosos, direito de idosos, só é bem autonomizado mais tarde. Você lembra-se na primeira ou segunda revisão que bem passa a ser coisa. Hoje, no entanto, hoje tem, além de na Constituição, tem pincelada na Constituição, tem Convenção sobre o Direito de Pessoas com Deficiência, muito embora nós sempre não estamos a queixa de protocolo facultativo que é ratificado, mas também nossa intenção não é esse governo que ratifica a Convenção 159, que fala de formação, e emprego e reabilitação profissional para pessoas com deficiência, Convenção 159 da OIT, mas não tem lei de base, hoje regulamentado, não tem decreto-lei de acessibilidade, mas também não tem uma portaria que está isentando de paga propina, desde de jardim até a universidade, única exigência que pessoas com deficiência que reprova. Portanto, não tem algum lei que está dando alguma base de direito, só que tem que ser implementado, né? Hoje, o Decreto-Lei de Acessibilidade 20 de 2011 foi em fevereiro de 2011 que é publicado. No entanto, hoje ainda a acessibilidade ainda está, cima está. Né? Para ter inclusão, fulcro é acessibilidade. Se tem acessibilidade, que pode falar de inclusão. Exatamente, e problemas de acessibilidade, que esses grandes problemas que não tem ali, mas não está a falar de tudo que normativos ali que pode ser suporte para pessoas portadoras de necessidades especiais, mas essas pessoas ali têm conhecimento de tudo que normativos ali? Não, infelizmente não. E a nós, na FECAD, na associação, nos a fazer meia culpa. Para nós, nós sempre não queremos fazer informações que passa e tudo que as informações das pessoas com deficiência, as instituições, como ainda não tem instituições que se cobra, mas tem uma reclamação de um senhor com deficiência, que tem um filho também que tem deficiência, está tudo na universidade, esse foi obrigado a pagar. Esse paga a inscrição e esse paga a primeira frequência de propina. Tem tudo aquilo que ali para mim fazer uma exposição para mostrar mas que devia cobrar e pedir reembolso daquele dinheiro que se paga. Portanto, instituições ainda que têm na saúde, na educação, ainda que têm noção de coisa. Não pensar não está fazendo nosso trabalho, só que associações e FECAD têm uma capacidade econômica muito baixa. Tudo que as coisas ali tem se sair. Não nunca pode pôr
tudo alguém de um município não salão para não daquela formação. Não tem que pôr pouco a pouco e município a município. Não tem sabe não fazer. ACD, já fazem na São Domingos, já fazem na órgãos, já não fazem na Picos, ontem, não fazem na Somara, não só para não fazer, para tudo e coisa. Mas é que só para morrer comemoração de 13 de dezembro. Sempre não tem aquela coisa lá, de fazer formações, de passa tudo que as leis que pessoas com deficiência dá direito a pessoas com deficiência, de modo que a eles mesmo também está defendendo esses direitos. Mas é tudo que ela custa. Mesmo que a mim, enquanto presidente de FECAD e presidente de ACD, não tem que sair, não tem que levar um carro comigo, não tem que pôr combustível, se chega a hora do almoço, não tem que almoçar lá, tudo que é lá. E depois tem às vezes algum local que não tem que pagar sala ou alguma outra coisa assim, ou ajuda pessoas com deficiência desloca para dessas localidades até sala onde que não se realiza tudo que ela tem esse custo, né? E daí acaba cria muito constrangimento, parte econômico que nunca tem. Financeiro, associações, só também se cria sustentabilidade. Para falar sobre tudo que as questões de sustentabilidade, que é um dos desafios que não se tem, mas também, acima, por exemplo, não tem elementos de fiscalização no outro setor, nessa área ali também, que também recebe uma maior fiscalização. É verdade. A nosso próprio núcleo, a nível de FECAD, se não está fazendo um protocolo com a Associação Nacional de Município, por forma que a eles cria condições para não sensibilizar municípios, de forma que essa fiscalização está a ser mais efetivo. Vamos de lei de decreto-lei de acessibilidade, além de trazer normas de acessibilidade, mas também prevê coimas para instituições que cumprem. Portanto, se você está a fazer fiscalização, a não nunca de acordo que deve fazer deve passar o coima logo, deve fazer sempre uma abordagem pedagógica, por forma que cria conflito entre instituições e nem tão pouco hoje pessoas com deficiência como que se cria confusão, se traz mais confusão para instituições. Não cria um clima saudável de harmonia. Por isso não cria aqui tem uma abordagem pedagógica. E aquela que não está também assim, que a Associação de Municípios sensibiliza todos os municípios por forma a que eles façam esse serviço mais efetivo para ajudar também na coisa. Muitas vezes não está pensando na acessibilidade como um rampa ou uma casa de banho adaptado, mas não, a acessibilidade tem a nível comunicacional, tem a nível de atitude também. Para modo de uma pessoa, se ele acha uma pessoa com deficiência que tem direitos, que tem nenhum rampa ou placa em braille com informação que te ajuda. Aí ele está chegando nele e tem uma barreira logo. Aquela barreira que dificilmente não está olha. Se quer fazer uma sensibilização forte, é que está conseguindo. E hoje é uma pessoa com deficiência, mas só diferença que tem. É uma pessoa acima dele. Agora, não tem que pôr ênfase na deficiência, né? Que Estado e municípios têm que criar condições para que a não nos sentir mais adaptado possível. Bom, seria extremamente doloroso para nós. Eles deixaram para nós para não adaptar meio se não está ali. É cruel mesmo. Né? Não mesmo que meio seja meio concebido para servir toda a população com o mesmo nível de qualidade. Quando está a falar sobre todas as questões de inclusão e também, não só isso, de criar tudo que é mecanismo à volta disso, mas também que pessoas portadoras de necessidades especiais também se criam uma autoestima e também, porque no todo já tem algumas pessoas, por exemplo, que fica na casa, está a esperar para coisas que chegam a esse. Mas tem também quem que te desafia, por exemplo, tipo senhor, está estuda, e tem outras pessoas também que hoje, por exemplo, está lá essas cartas, faz tudo isso e cria próprias empresas que se opera no mercado nacional. Como é que nós temos a fazer isso para levantar a autoestima das pessoas? Acredita, mas tudo que uma pessoa normal pode fazer, mesmo tendo em conta que as necessidades que eles têm. A nível de ACD e de Senorf, muita acredita que toda associação tem necessidade de um psicólogo para trabalhar aquela área lá. A nível de ACD, não creio junto com o Senorf, como o Senorf é o centro de ACD, não creio que não está trazendo, não está contrata um psicólogo para ajudar naquela, para ajudar para trabalhar a autoestima de pessoas com deficiência. Muitas vezes, muitas pessoas com deficiência, a maioria esmagadora é desempregado,
mas na terminologia certa é inativos. Por modo que dizer, se você acredita no sistema, mas também se você tenta aventura, para sair atrás de emprego, para corre atrás de emprego, para insistir, para coisa. E que ele acaba para fazer inativo, em vez de desempregado. E nós não nota que lá. Muitas vezes nem sequer escolas que também ou centros de saúde, muitas vezes está pressupõe essa tratado mal ou mesmo tratado de vida relevância ou de vida atenção, é que também, né? E não tem mecanismo, sobretudo para essas questões de emprego, para incluir isso? Na lei de base e tem também na decreto-lei que aprova Código Laboral e tem na lei de base e também na regulamentação de lei de base. Mas por cada vez que está fazendo recrutado pessoas para a administração pública, 5% tem que ser destinado a pessoas com deficiência. E tem estado a cumprir? Mas a mim acredita que não. E tem estado pessoas licenciadas, concorrem para lugares e tem estado queixa mesmo, está deixado de parte. E nós já não teve a oportunidade de não reclamar junto de Direção Geral de Administração Pública para job se está coisa aquela. Mas só que é cada nenhum resultado. É cada nenhum resultado não se toja que forma mais que não pode coisa para aquele 5% ser mais efetivo, né? Para ser cumprido. E nós não acreditamos se não consegue que o Estado ratifica a Convenção 159 da OIT, mas nós não temos mais uma ferramenta que está permitindo luta para direitos de pessoas com deficiência, a emprego, e um emprego digno no dia a dia. Portanto, aquele que não se tenta fazer, até já não teve muitas conversas com o primeiro-ministro, com o ministro de Inclusão e Desenvolvimento Social, naquele sentido lá. Na verdade, nós não temos aquela convenção lá para fazer parte do sistema jurídico cabo-verdiano. Sr. António Pedro Melo, quando não fala de todos esses aspectos, e normalmente não acredita, mas no país que não está para normativos que foi criado, mas hoje que o mundo está tão esclarecido, mas discriminação que poderia haver, mas, no entanto, está acontecendo ainda. E a mim, não gosto de chamar de estereótipo, apesar de o estereótipo está cá para redunda na discriminação. Né? Para modo é só a nhonho acha a mim é pouco inteligente, para uma pessoa com deficiência, é um daqueles estereótipos que acompanha pessoas com deficiência, para nhonho acha a mim que tem capacidade para desempenhar determinada função. E daí, aquela barreira atitudinal. Nhonho começa a implementa plano de nhonho para nhonho afastar. Mesmo que não ser simpático, não ser coisa, não está cá para não afastar de aquela função lá. E a mim, claro que a mim fica mal, né? E é assim que costuma manifestar e discriminação. Maior parte começa de estereótipo. Pensa uma pessoa com deficiência já é uma pessoa pouco dotada a nível cognitivo, que ela já é uma barreira. Mas é que é verdade. Uma pessoa, salvo indicação ao contrário, uma pessoa com deficiência é uma pessoa que tem capacidade intelectual igual a qualquer outra pessoa. Portanto, mesmo pessoas que têm paralisia cerebral, existem inteligência. Não tem um jovem que trabalha conosco que tem paralisia cerebral. Ele tem que andar até tóxico, ele fala arrastado, ele trabalha conosco na Lumiarte. É claro que Lumiarte é uma unidade fabril que emprega 5 senhoras, um só que tem deficiência, que os outros 4 tudo têm. E ainda tem pouca capacidade. Sou bom flanhoso, mas, por exemplo, na época de pandemia, não fiz serviço para mais vulnerável e não teve problema para não pagar seu salário. Houve até um momento que não teve 2 meses sem paga, né? Mas não consegui. Só que ele ia fazer licenciatura na contabilidade e administração. Mas o Lumiarte tem condições de empregá-lo, para pagá-lo como merece. E aí ele é um indivíduo que tem boa vontade, está lá como voluntário, e nós, como não está reconhecido, nós não podemos dar 10 mil escudos por mês, mas nós está job outro lugar, está fazendo mestrado também, nós está job outro lugar para no polo, para trabalhar, para ter esse vencimento, como deve ser, como licenciado ou como mestrado, a hora que termina, né? Não lamenta, bom, nunca tem condições de pagar aquele que merece.
mas é uma pessoa que tem muita inteligência e está fazendo um grande trabalho dentro de Lumiar, está ajudando bem de vela, se mesmo leva para cá, mesmo que caro que está disponível naquela hora, está leva ele, não sei. Bom, e tem-se deficiência e se paralisia cerebral trazer deficiência física, mas também trazer que ele fala arrastado e complicado de perceber. Mas é uma pessoa extremamente inteligente. Portanto, a hora que alguém hoje está anda, depois ouve ele fala, isso pressupõe logo, aquela é uma pessoa que tem uma inteligência, tem um atraso mental acentuado. Mas é que é só estereótipo. Né? E mas tem muito outro estereótipo que acompanha pessoas com deficiência, que nós não tem que, ao longo de nossa ação, não tem que bem debelar ali mesmo acaba com ele. Que é lá que acaba para trazer discriminação para pessoas com deficiência. Quando não te fala isso, é preciso olhar essa pessoa lá na casa. Nós tudo nós é igual, nenhum de nós é que é perfeito. Então, nós tudo tem uma limitação. Por exemplo, se você tem deficiência, ou seja, essa é uma necessidade física especial, nós também não podemos ter outro, nenhum de nós é que é perfeito. Então, quem não tenta pôr uma barreira nesse aspecto. Senhor António, você está a falar sobre questões de Lumiarte, que é uma das empresas que nós cria, que fabrica velas e produtos decorativos. Mas que tem sido em um estado de saúde financeira, porque para aquele que entende coisas com que chegar a pandemia torna um bocadinho mais complicado. E fica extremamente mal, não fica sem matéria-prima, com a pandemia não teve que mandar-se para casa também, para modo nunca podia se arriscar lá. Não teve dificuldade com pagar o vencimento, a Associação Cabo Verde Deficiente tem enormes dificuldades. Você conseguiu entrar na layoff? Nunca consegui para modo não ter dívida também com o INPS, não se também renegocia a dívida para não que não está pagando. E coisa que acontece, que salvar não foi coisa, foi que ano passado o governo abriu um concurso através de plataforma do ONG, que toda associação está fazendo um projeto, está entrega e se ganha, ganha até 500 mil escudos. E foi isso que fazendo com que não reabre, não compra um pouco de matéria-prima, não pôs, começa a trabalhar. E normalmente o trabalho que tem estado falta muito. Só que para modo de também encomendas de instituições, de empresas. Só que às vezes dinheiro que está participa para matéria-prima. E por isso que não criou hoje assim, que forma que não está fazendo para não criar maior sustentabilidade. Mas também que só a nível de Lumiarte, a nível de ACD. A ACD tem um terreno que é contíguo a Centro Nacional de Reabilitação de Deficientes, de 500 metros quadrados. Não se pensa fazer. Olha, para modo de ACD está numa pequena parte de Senorf. Né? Para modo de aquele centro foi feito para alberga Senorf mesmo. Não acaba para não ir para lá, pronto, não fica sem espaço, não acaba para não ir para lá. Mas não quer construir lá para a sede de ACD e também para Lumiarte vai ficar lá. Mas também um pequeno, 2 ou 3 apartamentos e um pequeno pensão para pessoas que também de fora de município de praia, que tem necessidade de ficar na praia para modo de tratamento na Senorf, depois fica lá. Portanto, é uma forma de no job sustentabilidade da Associação Cabo Verde de Deficientes que não está debate jobs com enormes dificuldades e frustração grande para modo de pessoas com deficiência não tem necessidade, nunca tem como. Ainda há pouco tempo não descobre uma senhora que tem 2 filhos, tem deficiência, está desempregada, vale um quarto de menos de 10 metros quadrados, que você está morando com os 2 filhos, não vem descobrir que você dorme na chão. Não teve que correr atrás de Fundação Donana, que dá no 2 colchões, que não vai dar, não teve que comprar lençol, comprar um monte de outras coisas. Mas tudo aquela hora que não compra, não tem que ter maneira de não fazer aquela pomada. Aquele subsídio que o governo está dando em 12º, é que está permitindo, ele exclusivamente para funcionamento. Portanto, não tem que jogar tudo para não jogar pessoas com deficiência. Portanto, nós podemos imaginar que é difícil se agir uma associação onde que tem pessoas com enormes dificuldades. Sim. Não te pedido solidariedade de todo alguém, a Associação Cabo-Verdiana de Deficientes, mas já não atinge, isto é, já não ultrapassa o nosso tempo que é permitido, mas nunca poderia sair balinta pedir a produção só mais um minuto, sem fazer essa questão, como que se a inclusão a nível cultural e desportivo de pessoas portadoras de necessidade especial, na Cabo Verde? Pessoas com deficiência. Felizmente, tem, a nível desportivo, tem COPAC. Ainda agora se lembrem de um encontro de Special Olympics, em que COPAC realiza, junto com o Comitê Olímpico, realiza um encontro entre deputados e pessoas com deficiência.
estava há pouco não tempo. Não ali. pode tornar moça esse medalhão lá que não tem. E explica a pessoas o que significa aquela medalha, lá? Special Olympics normalmente é de Paralímpicos, né? De Paralímpicos é fazer um jogo hoje entre deputados da nação e pessoas com deficiência. E só para assinalar dia de 3 de dezembro, ainda deixamos lá na Campo Sucupira, portanto depois distribuído alguns troféus e também medalhas que a mim acaba para oferecer portanto, o COPAC tem estado a fazer um excelente trabalho. Aliás, é de que as organizações de desportivos que têm maior prestígio a nível nacional e internacional hoje na Cabo Verde. Portanto, está a fazer um grande trabalho. A nível cultural, não tem a DIVIC que tem banda, né? que tem um conjunto Voz da DIVIC, que é aquela associação de cego, e tem Voz da DIVIC, mas também tem Batucadeiras Filho da DIVIC, que a nível cultural é bastante forte. Na PIMUD também sabemos que tem um pequeno grupo de teatro que se forma lá, até porque não estava para não fazer um pequeno apresentação na praça hoje de tarde, mas infelizmente agora não tem também Mona Roda, muito embora Mona Roda que pertence a FECAD, mas ele dança na cadeira de roda, assim, é um parte lúdico a nível cultural e tem uma enorme representatividade também. Mona Roda já ganha prêmios a nível internacional para a Europa e para a África. Portanto, está mostrando a nível cultural não está bem encaminhado. Só que, se man fala, mas não se está fazendo a nível de implementação de lei. E a nível de programa de governo, o governo de Flamengo tem um excelente programa para realizar, só que esse ano é um ano extremamente complicado, um ano que ainda não se está vivendo com pandemia, não tem um déficit orçamental grande e já sabe mais ou menos o que se está passando e que ela pode trazer algum constrangimento a realização de programas de governo. Mas a gente acredita, mas não pode superar tudo. Essa foi a nossa conversa com António Pedro Melo, que é presidente interino da Associação Cabo-Verdiana de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, ou seja, com deficiência. Mas hoje, aliás, é um tema muito importante que até esgoto ali na show da manhã. A RTC, Televisão de Cabo Verde, como instituição pública, também não está assumindo nossa função. Já não atinge nosso tempo, uma mensagem tem que ser curto. Não, é só para falar, mas além de presidente de FECAR e de ACD, a mim também nesse momento está na Assembleia Nacional. Como deputado nacional. Como deputado, apesar de já estar na FIM, para de está substituir Paulo Veiga, ele está volta para a Assembleia e a mim está volta de corpo e alma para as associações de novo. E também para a pessoa, mas o senhor Lia está no penúltimo ano de ser formação na Direito na únicas universidade ali na Cabo Verde. Então a mensagem é a seguinte: boa que porta alguma necessidade especial ou deficiência, Cabo desanima. Levanta a autoestima, acredita que é capaz e acredita nas potencialidades. E boa também que o taxa é normal. Quebra tudo o tabu que tem, porque nosso tudo é igual. Igual assim, já que coisa que não tem.